Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, aqui é o Fantástico aqui. Hoje eu vou trabalhar resolução de conflitos com vocês, né? Então, nós vamos aqui fazer umas situações aqui de que podemos trabalhar agora. E hoje, olha só, exatamente hoje, estamos aqui mais uma vez vendo os conflitos lá no Oriente Médio, né, dos talibãs, lá mais uma vez, né, com os afegãos. Mas vamos aqui trabalhar conflitos diferentes, não exatamente guerras. Talvez possa ser até umas guerras psicológicas, né? Mas essa aqui não é uma guerra que morre alguém. Então, vamos falar aqui com o nosso amigo André Costa e a professora Eliane Ubans, que também é uma amigona nossa, para trabalharmos essa resolução de conflitos em conjunto e trabalharmos melhor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês vão assistir esse vídeo. A nossa aula de hoje trata desse tema mesmo, né, resolução de conflitos. E, na verdade, todos nós, cada um de nós pode contribuir com esse objetivo de resolução de conflitos, seja ela conflito familiar, né, no seu bairro, na cidade, na região onde você vive. Então, essa aula, ela fala de uma possibilidade de viver sem violência. Então, optamos agora em falar da não violência e da paz, não só mundial, mas da paz também interior, verdade? Sejam bem-vindos, o Andrezinho está hoje retornando, depois de 19 dias cuidando do Theo, e aí ele volta um dia antes para prestigiar vocês, estudantes, com aula de projeto de vida. Seja bem-vindo também, André Costa, que é parceiro de sempre aqui. Obrigado, professora. A gente fica feliz, né, com o retorno do nosso amigo e de poder também, mais uma vez, os três, né, podermos gravar uma aula com um tema tão importante, né, quanto resolução de conflitos. Quantos conflitos que nós não lidamos no nosso dia a dia, né? Quais os conflitos que nos norteiam? Quais os conflitos que a gente vê pela televisão? Quais os conflitos que nós, né, que nos cercam diariamente? E no ano de 1999, em Paris, a Assembleia Geral das Nações Unidas elaborou o Manifesto 2000, por uma cultura de paz e não violência, visando a coleta de 100 milhões de assinaturas no mundo inteiro até a virada do milênio. O manifesto, elaborado por uma comissão de ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, não se destinava às autoridades públicas, mas aos cidadãos comuns, partindo do pressuposto de que o senso de responsabilidade se dá na dimensão pessoal. Olha que interessante, né? E dessa forma, o tema da resolução de conflitos ganhou proporções planetárias, enfatizando o uso de formas alternativas, ou seja, né, extrajudiciais, para viabilizar o entendimento entre as pessoas. A mediação é um dos instrumentos mais eficazes para a resolução de conflitos. E é isso que será trabalhado nessa aula, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o que é e como funciona essa questão de mediação de conflito. Vocês já fizeram alguma mediação de conflito alguma vez? Eu já. Eu, em casa, eu sempre fui um mediador, até hoje, entre a minha mãe e a minha irmã mais nova. Minha mãe liga, olha, André, sua irmã tá isso, eu não aguento mais, sei o quê. Aí ela grita de lá e cá, eu falo, calma, gente, não é assim, vamos lá, vai dar tudo certo, vamos nos entender. É um exemplo de conflito que nós presenciamos, mas existem outros, né? Vocês já presenciaram? Já conseguiram? Eu já só não pensei, como já participei como parte a ser entendido, né? Eu já, inclusive da justiça, né? Já, esse dia agora, não tão muito tempo, eu participei de uma com a pacificação, chama o negócio lá, né? Entre a situação de percas, né? E aí, acabando que a outra parte não foi. Mas, pelo menos eu fui, mas a outra parte não foi. E também já ajudei muito a resolver alguns conflitos por aí. Mas, com certeza, também já fiz parte de conflitos. Cadê a Eliane? Não está saindo seu áudio, Eliane, está desligado seu microfone. Obrigada, André. Eu afino e desafino. Ódio, rancor, tristeza, frustrações, mágoas, todos nós estamos sujeitos a esse e inúmeros sentimentos. Mas agir em função deles na hora de resolver eventuais divergências geralmente é algo desastroso. Ao invés de focar no problema, damos mais importância aos nossos sentimentos e aos defeitos dos outros, o que só piora a situação. O melhor a fazer quando sentimos que não estamos em condições de lidar com os conflitos sozinhos é convidar uma terceira pessoa
para que nos ajude a entrar de acordo com a parte conflitante. Isso é bem bacana a gente falar sobre isso, né? Porque muitos jovens têm conflitos dentro de casa e às vezes precisa, de um psicólogo, um psicanalista, de um outro parente que não esteja envolvido na situação, de um amigo. E nós, na nossa escola, nós exercemos a tutoria para ajudar nesse quesito também, né? Então, nós estamos sempre à disposição dos estudantes na nossa escola, agora online, continuamos à disposição para ajudar no eventual conflito, porque muitas vezes as pessoas envolvidas no conflito não conseguem, por conta dos sentimentos ou dos ressentimentos, não conseguem ver uma solução de um problema que às vezes uma terceira pessoa ou uma pessoa de fora consegue com facilidade ver a solução aí do conflito. Então, essa aula está focada nessas habilidades, né? Na justiça, na não violência, né? Nessas virtudes que a gente pode trabalhar para resolver algumas questões que não é exatamente um conflito de nível mundial ou de nível de Estado, como é agora, o Andrezinho falou, a questão do Afeganistão, lá sendo de novo, sendo ali dominado pelo grupo talibã, não é? Aqui, às vezes, nós somos dominados pelo ódio, pelo ressentimento, pela raiva. E essa aula trata disso. Essa aula é bonitinha, né, André? Pode continuar. Hoje é bem curtinha, bem tranquilinha, talvez, mas se fosse na aula presencial, não seria tão curtinha, né? Às vezes é verdade, né? Então, encontrei hoje nas ruas, separadamente, 2 amigos meus, que se haviam zangado um com o outro. Parece sala de aula, né? Cada um me contou a narrativa de por que se haviam zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. E ambos tinham razão. Gente, isso é um problema jeitoso, né? Ambos tinham toda a razão. Não era que um via uma coisa e o outro outra. Ou que um via um lado das outras coisas e o outro lado diferente. Não. Cada um via as coisas exatamente como se havia passado. Cada um as via com um critério idêntico ao do outro. Mas cada um via uma coisa diferente. E cada um, portanto, tinha razão. Fiquei confuso dessa dupla existência da verdade. Na verdade, todo mundo que está brigando por alguma coisa, eles têm razão daquilo que estão brigando. Eles têm razão. Você quer ver uma coisa complicada? Um dia a professora de psicologia fez eu acreditar. Se isso é verdade, eu sei. Mas olha assim, quando uma pessoa comete um crime, por exemplo, ela tem razão porque ela cometeu aquele crime, apesar de não ser aceita da sociedade. Olha só que loucura. Como assim? Não, o cara é viciado, né? Ele não tem onde arrumar dinheiro, ele vai roubar, ele vai comer não sei o quê. Então, essa é a razão, mas é óbvio que não é aceita. Então, os dois têm razão nas coisas, né? Só que uma das razões é aceita pela sociedade, e a outra não é. Né? Você entendeu, André e Eliane? Eu entendi, concordo plenamente com o que do jeito que ela te explicou, né? Às vezes a pessoa ela faz algo irracional se sentindo na razão, verdade? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando estamos exaltados, porque um conflito já é gerado por divergências de opiniões, por questões divergentes. E se a gente tenta resolver um conflito no clamor do sentimento, é pouco provável que consiga. Por isso, é importante a gente falar nessa aula no que fundamenta-se ali uma aula de preservação da não violência. Então, quais são os princípios dessa aula? É solidariedade, respeito à vida, aos direitos individuais, ao pluralismo. E nessa aula, inclusive, a gente pode falar, inclusive, de respeito ao planeta, né? Não de respeito só ao outro indivíduo, mas de respeito a si mesmo, porque muitas vezes também a gente fica quieto e deixa de dar uma opinião importante, né, de prevalecer, porque a gente não se respeita o suficiente para dizer não, basta. Então, a não violência é até falando de si mesmo, né? Quantas mulheres, e é claro que eu vou colocar no âmbito feminino, porque é em maior quantidade, mas pessoas no mundo todo são abusadas, são violentadas ou são violadas a sua liberdade de direito por
por questões de não ter coragem de falar não também. Então, é importante falar o sim, não ser violento, preservar o indivíduo, o coletivo, a liberdade, mas é bem importante, muito importante, respeitar a si mesmo. Muito bem. E aqui tem as perguntinhas aqui, né? Se, segundo o narrador, ambos os dois amigos diziam a verdade, e, consequentemente, tanto um como o outro tinha razão, por que os dois continuavam divergindo? Eu acabei de falar. Tem uma verdade que tem uma das razões, ela é mais aceita do que a outra razão, né? Então, só isso aí, e nesse caso, um tem que ceder, né? Com certeza, se for um caso, igual eu falei, de crime, então isso se torna, digamos que é mais fácil, porque ele é vencido pela força e pelo poder. Letra B, qual a diferença entre posições dos dois amigos em conflito e a posição do narrador? Essa questão é para você responder depois, tá, gente? Lá no seu Classroom. E, na sua opinião, o narrador é uma pessoa adequada para mediar o conflito que ele nos conta? Por quê? Como ele poderia agir em relação a isso? Essa questão também é para você responder. E eu, Eliane e André, fiz um curso de resolução de conflitos também nas férias. Que mostrava... Bacana, André. Que mostrava como é que algumas técnicas, né, para poder convencer alguém ou de poder mostrar que você está numa resolução de conflitos e você não está pendendo para algum lado. Ser imparcial e procurar objetivos. Quando a dupla quer, quando a partes que querem chegar no acordo, por exemplo, trata de uma situação complicada, os dois estão alterados, você trabalha de um jeito, quando os dois são muito emotivos, trabalha de outro jeito. Quando um está emotivo, o outro está alterado no sentido de nervoso, de outro jeito, né? Falar com um, falar com o outro. Nossa, é muito legal, eu gostei, e foi um curso pequeno, só de 40 horas, mas que funcionou, pelo menos para mim, naquele momento ali, eu me vi fazendo isso na escola. Me vi olhando assim, dá para fazer na escola, dá para fazer na escola. Muito bem. Agora que você já sabe um pouco mais sobre mediação de conflitos, reflita um pouco sobre você mesmo nessa situação e responda as perguntas a seguir. Você sente em si mesmo qualidades que podem contribuir para a mediação de divergências entre pessoas de sua convivência? Quais seriam essas qualidades? Bom, se modesta à parte, eu sou muito bom disso, né? Agora, não sei se eu sou muito bom de ser convencido, mas de eu poder equilibrar a situação, isso aí eu costumo ser bom. E quando uma das partes em conflito é você? Eu acabei de falar agora, né? Como procura resolver em primeiro momento? Caso falhe essa primeira tentativa, o que você faz? Quando o conflito é comigo, eu tento não entrar na confusão. Eu tento resolver logo, eu sou tal. Por exemplo, uma vez que o cara bateu no meu carro, né? Eu falei, não, calma, sei o quê, tal, relaxa, vamos ver aqui, tal, não precisa ficar nervoso. Não precisa chamar o outro de burro, né? Você é burro. O quê? O cara é burro. Só porque você bateu, o cara é burro? Não é bem assim as coisas. Então, são situações de calma, manter calma. E, às vezes, a Eliane falou agora há pouco aí, manter a calma é tão difícil manter a calma. É tão difícil manter a calma, O André, eu vou falar para o André Neves agora aqui, o André Neves lembra, com certeza que ele lembra, do dia no futebol lá que o clima esquentou. Como é que mantinha a calma naquele momento, André? Difícil, né? É a hora que a gente tem que buscar onde não tem. E antes da gente mediar um conflito, acredito, de outros, nós temos que mediar os nossos, né? Conflito que nós temos, porque a gente sempre sabe o que é certo a ser feito. A gente pode escolher fazer o que quiser, mas a gente sempre sabe, né? Depois a gente para e pensa, poxa, poderia ter feito de outro jeito, não é? Poderia ter agido de outra maneira. Poderia ter falado com um tom diferente, com uma postura diferente. E depois que passa, a gente vê. Então, é importante a gente ter essa concepção. Porque o mediador, ele só funciona dentro de um processo assim, se ele tiver tranquilidade, ele tiver ali vamos dizer assim, imparcialidade e condições para que ele possa, né, ajudar naquele momento. Porque, já viu, André, chegar um mediador que ao invés de mediar, ele faz brigar junto? Pois é. Né? Que mediador é esse, né? Aí eu pergunto, quem somos nós em meio a uma situação assim? Né? É comum a gente ver em alunos, em época de escola, né, nossos estudantes, nossos não, né? Porque a gente
não teve, eu nunca vi um conflito com vias de fato lá na nossa escola, né? A gente sabe que às vezes há alguns desentendimentos, mas um tempo que eu estou ali na escola, eu nunca ouvi falar, olha, houve uma briga ali, que saíram mesmo na porrada e tal. Eu nunca vi. Só que quando eu estudava, eu lembro que tinha. E aí, onde é que tem os amigos que acham que amigo é aquele que não vai para separar, é aquele que vai para ajudar a bater, ou ajudar a apanhar. Na escola de 2017 teve alguns conflitos desse modelo novo, né? Teve uns que eu lembro perfeitamente, mas não esqueceis aqui, né? Passou. Em casa, muitas habilidades exigidas para a mediação de conflitos já foram trabalhadas em outras aulas desse curso, nessa nossa aula de vida, né? Por exemplo, a arte de dialogar, a responsabilidade de cada um como cidadão, as vivências de paz, o respeito, entre outras. Redige um pequeno texto, tendo em vista a seguinte questão: de que modo essas habilidades se articulam entre si para uma convivência em que os conflitos possam ser devidamente mediados? Sabemos que conflitos não é uma coisa fácil de lidar, de resolver, mas com certeza é super possível resolver e na paz. É só as pessoas manterem um pouquinho da calma, né? Manter a calma que conseguem resolver. Pessoal, eu agradeço vocês por terem participado da aula conosco até hoje. Como o André falou no começo da aula, eu estou de volta na escola, né? Estava aí um tempo de fora por causa do meu nenenzinho que nasceu. E estão aqui contando com as cólicazinhas do meu Theo. Não passa nem deixa pouco. Começa cedo, das meia-noite até 5 da manhã, é o horário dele. Você pode voltar a trabalhar, você só não pode fazer nada da meia-noite às 5 da manhã, que daí você tem que chacoalhar o Theozinho. Ou seja, não vai atrapalhar a escola, né? Tchauzinho para vocês, até mais. Tchau, galerinha, até a próxima aula. Tô com Deus. Tchau, gente, até mais.